Olá, está no ar o Ouro Fino em Campo. A gente abre o programa de hoje com uma notícia importante sobre a cadeia leiteira no Brasil. Números da balança comercial indicam forte crescimento das exportações de leite em dezembro. Enquanto as importações de lácteos tiveram alta de 13% em dezembro, em comparação ao mês anterior, as exportações do Brasil cresceram 58% e atingiram 5,79 mil toneladas. De acordo com o governo federal, a Venezuela foi o país que mais se destacou na compra do alimento. O produto mais comercializado foi o leite em pó. Para aumentar a produção na ordenha e conquistar o mercado externo, o pecuarista precisa ficar atento a doenças que podem surgir no rebanho. A principal delas é a mastite. A inflamação na glândula mamária causa dor na vaca e provoca perdas em quantidade de leite. Para evitar a doença, a Fazenda Santa Lúcia, em São Simão, no interior de São Paulo, cuida diariamente dos animais. O pecuarista Guilherme Meirelles cria bovinos com a genética Girolando. Acompanhe. Cíntia e Guilherme são casados há quase 40 anos. Eles têm muita história para contar sobre a experiência com a pecuária de leite. Tudo começou com Guilherme. Quando ainda pequeno, o pai dele adquiriu a Fazenda Santa Lúcia em 1948, no município paulista de São Simão. É muito difícil encontrar uma pessoa que se dedica tanto e, como a gente sabe, é um trabalho árduo, com muita dedicação. Na vida nada se constrói sem sacrifício, portanto, eu não sei fazer outra coisa. Então eu preciso e devo continuar assim. Até o dia que eu tiver força para continuar, continuarei dessa maneira. O antigo armazém e as paredes de pedra construídas por escravos retratam uma época em que o café ainda dominava a região. Anos depois, a propriedade se tornou referência no gado leiteiro. O criatório Standard tem em torno de 300 fêmeas girolando de diferentes composições sanguíneas. O objetivo de Guilherme é padronizar o rebanho com vacas 3/4 e 5/8. Menos vacas, menos trabalho para os funcionários, mas a produção está aumentando. Isso é através da genética. A fazenda investe há mais de 3 décadas em tecnologias de reprodução. Atualmente, para alcançar uma produção média por animal de 25 quilos de leite por dia, a propriedade usa produtos Ouro Fino nos protocolos de fecundação in vitro e inseminação artificial em tempo fixo. Os produtos Ouro Fino, das 2 estações de monta, têm utilizado todo o contingente, desde o implante até o sincrocio, o sincrodiol, ECG, todos os produtos do Ouro Fino, e estou satisfeito com eles. Uma estrutura pequena, mas funcional. Em tempos modernos, seu Guilherme acredita que a economia e a praticidade são importantes para se manter no ramo leiteiro. Para que enfeitar o pavão, não é mesmo? É preferível você ter uma produção mensal de 100 litros, mas te sobrar R$10, do que você tirar 2.000 litros e você ficar devendo mais 1.000. O manejo com o bezerro ao pé exige mais trabalho e tempo da equipe, mas aqui na fazenda, seu Guilherme faz questão de manter esse sistema em parte do rebanho, onde 1/3 da vaca é reservado para a amamentação. Menos inflamação de útero, você tem menos mastite e as bezerras menos diarreia, então é mais ou menos a coisa dentro da natureza. Durante a lactação podem surgir problemas como a mastite. A inflamação é tratada na secagem das vacas com Mastifin Vaca Seca. Após estar usando esse produto mais ou menos uns 4, 5 anos, acabou o problema de vaca secar e vir com a teta menos na próxima cria. A origem do rebanho é de touros renomados das raças holandesa e gir. Todas as fêmeas possuem brincos de identificação para o controle de genealogia de nascimento e definitivo. Não tem uma vaca do nosso plantel, num total mais ou menos de 300 cabeças, que não seja cria do nosso rebanho. Pai, mãe, avó, bisavó, tataravó. Um rebanho com muita história esse da Fazenda Santa Lúcia. Propriedades de Minas Gerais, estado com uma das principais bacias leiteiras do país, também se preocupam com a mastite.
Estudos indicam que 3 em cada 10 vacas apresentam inflamação. Veja agora como são feitos o tratamento e a prevenção da doença no rebanho holandês vermelho e branco, no sítio Charco, na cidade de Cruzília. Ao lado do pai, Fábio trabalha com a criação e seleção do gado holandês vermelho e branco há bastante tempo. A primeira novilha chegou na década de 70 e desde então o plantel não parou de crescer. Eles investem em melhoramento genético com a certeza de bons resultados. Atualmente, com cerca de 120 vacas em lactação, a fazenda produz uma média de 4.000 quilos de leite por dia. A gente percebe algumas vantagens em relação do vermelho e branco em relação às demais raças, principalmente no que diz respeito ao estresse térmico. Com essa facilidade de ter essa maior resistência ao calor, ela se adapta melhor, ela produz com muito mais facilidade, ela se reproduz também com uma certa facilidade, principalmente na época do verão. Para ter eficiência produtiva, a fazenda não se descuida da mastite, inflamação que atinge a glândula mamária da vaca e traz inúmeros prejuízos econômicos. Por isso é importante saber o momento certo de agir. O tratamento de mastite tem que ser iniciado o mais rápido possível, para que tenha uma boa recuperação, uma melhor recuperação desse animal. Então, por isso que é realizado em toda a ordenha o teste de caneca telado, o teste de caneca de fundo preto. Então, após detectar a mastite, tem que ser feito o tratamento o mais rápido possível. Para o tratamento da mastite foram usados os antibióticos Ciprolac e o Penforte PPU, que juntos potencializam a cura, além do anti-inflamatório diclofenaco, que ajuda a tirar o inchaço, dor e febre. O Ciprolac, por ser uma molécula nova, ele tem tido um resultado muito bom aqui. A gente está muito satisfeito, tenho comprado direto. Com 2, 3 dias de uso, o animal já se mostra bem melhor. As informações relacionadas ao tratamento das vacas com mastite são anotadas para um melhor controle da doença. O controle certinho, o medicamento for usado, vai ter um resultado bom, né? O Ciprolac é uma base nova. Então a questão de resistência à base, que é a ciprofloxacina, é muito baixa. Então as chances da cura da mastite com o uso do Ciprolac é muito grande. Esses cuidados garantem o bom desempenho dos animais. Pelo plantel formado por 80% de vacas vermelhas e brancas, a propriedade ganhou destaque nacional na Feileite, com o título de melhor criadora desta variedade de raça no país. A gente foi uma alegria muito grande, né? Ver um resultado ao longo de tantos anos, de tanta dedicação, ser comprovado nesse 2002 com esse título de melhor criador da Feileite. Para falar mais sobre o protocolo para o tratamento da mastite, Ouro Fino em Campo recebe Marcos Rezende, diretor de saúde animal do Ouro Fino. Muito obrigado pela presença, Marcos. Marcos, por que utilizar em conjunto o Ciprolac, o Penforte PPU e o diclofenaco? Gustavo, a mastite ela é um processo inflamatório infeccioso bastante severo. E ela envolve infecção por diversos tipos de bactéria. Pode acontecer por uma bactéria, mas também pode acontecer por outras também. E também envolve um processo inflamatório. Por isso a necessidade de você usar um antibiótico intramamário, que no caso é o Ciprolac, que tem uma rápida dispersão e elimina rapidamente as bactérias. Mas é importante também nós utilizarmos um outro antibiótico com poder de sinergia, ou seja, ele somado à ação. O Penforte PPU, somado à ação do Ciprolac, ele potencializa uma ação do outro e tem um efeito ainda melhor. E pega outras bactérias também que porventura estejam ficando de fora da amplitude do Ciprolac. No caso de usar um anti-inflamatório, como no caso o nosso diclofenaco, é interessante para que a gente tenha uma resposta clínica mais rápida. O Ciprolac, ele promove uma cura bacteriana muito rápida. Mas como ele não tem anti-inflamatório, o produtor muitas vezes pode ficar olhando na dúvida se curou ou não curou. Na verdade, curou, mas ainda tem a inflamação, que tem que desinflamar, tem que desinchar, diminuir a vermelhidão, para o produtor ter a certeza, pelo menos a impressão visual, de que o animal está curado. Então, nesse caso, o diclofenaco ele entra auxiliando na recuperação clínica do animal. Esse protocolo que você comentou é o protocolo que é o meu preferido, porque você combate a inflamação, você combate a infecção e você ainda aplica um antibiótico sistêmico
para que você possa ter a certeza de que todos os tipos de bactérias estejam sendo combatidos por esse tratamento. E dessa forma, com certeza, o úbere vai estar mais saudável e produzir muito mais leite. É fundamental um úbere saudável para a gente produzir mais leite. Não se pode ter dúvida se o úbere está curado ou não, se a glândula mamária está curada ou não. Então, um úbere saudável significa uma vaca com os seus 4/4 saudáveis, produzindo leite em todo o seu potencial. É muito importante o produtor, antes de fazer um tratamento para mastite, passa antes o CMT, o teste da raquete. E quando ele tiver a impressão de cura desses animais, ele passar o CMT de novo no final, para ter certeza de que o animal está tratado. Fazendo assim, ele com certeza vai ter uns animais mais sadios possíveis, associando esses produtos, associando a prática e associando ao CMT. Muito obrigado pela presença aqui no Ouro Fino em Campo, Marcos Rezende. E a gente vai agora para um rápido intervalo e olha só o que tem a seguir no Ouro Fino em Campo. Tire suas dúvidas sobre o controle dos carrapatos em bovinos. Estamos de volta. Você já participou do Ouro Fino em Campo? Mande a sua pergunta. Ela pode ser respondida no quadro Sem Dúvida. Anote os contatos. Nosso telefone é 0800 941 2000 ou o e-mail ourofinoemcampo@ourofino.com. A primeira pergunta é de João Inocêncio, de Presidente Prudente, no interior de São Paulo. Como sei se a minha propriedade está com alta infestação de carrapatos? Quem responde é a médica veterinária da Ouro Fino, Daniela Miassaca. É muito importante você buscar um técnico para te orientar. É considerada uma alta infestação quando o animal está com mais de 25 fêmeas de carrapato. Essas fêmeas de carrapato são aquelas grandes, as engurgitadas, que estão cheias de sangue, também chamadas de jabuticabas. Não é para contar as larvas e nem os machos, que são aqueles pequenininhos. Então, o animal que tem em metade do seu corpo mais que 25 fêmeas engurgitadas, cheias de sangue, já é considerado uma propriedade com alta infestação. A próxima pergunta é de Amaral da Silva, de Rio Verde, Goiás. Na época de chuvas, é possível controlar os carrapatos? Daniela? Sim, é possível você controlar o carrapato na sua propriedade na época de chuva. É mais interessante que você faça o controle antes. Porém, se não for possível, você controla o carrapato na época de chuva, fazendo um controle tático e estratégico. O tático, você utiliza um produto, que pode ser o Colosso, para limpar o animal, e o estratégico é feito com a utilização do produto Fluatac Duo. Antônio Carlos Soares, de Cuiabá, capital do Mato Grosso, conta que tem dificuldades para controlar o carrapato e quer saber: será que os carrapatos presentes na minha propriedade estão resistentes? Existe mesmo essa possibilidade, Daniela? Como você está com uma dificuldade de controlar os carrapatos na sua propriedade, os carrapatos podem estar resistentes sim. Nesse caso, é recomendada a utilização do Colosso FC30, um produto diferenciado, um produto que só a Ouro Fino tem. O Colosso FC30, ele deve ser utilizado a cada 21 dias e é muito importante obedecer às recomendações em bula do produto. Luiz Maldonado, da cidade de Machado, em Minas Gerais, enviou a seguinte questão: na minha fazenda existe uma grande infestação de carrapatos na pastagem. Como resolver isso? Daniela? 95% dos carrapatos estão na pastagem e apenas 5% estão sobre os animais. Em altas infestações, como já foi falado hoje, é recomendada a utilização do Colosso. E depois de 7 dias, aplicar o Fluatac Duo. Fazer mais 3 aplicações de Fluatac Duo no intervalo de 28 dias. O Fluatac Duo, ele impede o desenvolvimento do carrapato e com isso vai limpando a pastagem. A última pergunta é de Alexandre Terra, da capital paulista, São Paulo. Há uma hora do dia mais adequada para a aplicação de produtos contra os carrapatos? Daniela? É aconselhável aplicar esses produtos nas horas mais frescas do dia. No início da manhã, aproximadamente às 7 horas, ou no final da tarde. É recomendado também a utilização de EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, que é máscara, luva, óculos e macacão. E sempre seguir a dosagem recomendada em bula. E a gente fica por aqui. Obrigado pela companhia no Ouro Fino em Campo, o programa da Ouro Fino Agronegócio, a melhor empresa farmacêutica para trabalhar no Brasil segundo o Guia Você S.A., entre as 20 melhores em todos os setores no Guia Época.
E olha só, o Urufina em Campo agora tem novos horários de segunda a sexta-feira. Anote aí, 7 da manhã, 12h45 e 5h45 da tarde, sempre no horário de Brasília. Até mais!